Hoje a gente vai falar sobre morfologia, a gente está começando, né? Vamos falar hoje sobre morfologia, hoje especialmente falando um pouquinho sobre verbo. Boa noite. Boa noite, Paulo. Como você está? Sem conversar aqui, por favor. Para que a gente possa começar a estudar sobre verbo, nós vamos começar pela classificação material, tem aqui, viu? Começando pela classificação do verbo, tá aqui, viu, gente, material? Chamando os verbos de regulares ou irregulares. Vamos a um conceito básico aqui. Regular são aqueles verbos que possuem o radical inalterado. Isso aí está escrito no material de vocês. O verbo que é chamado de regular é aquele que possui o seu radical sem alteração nas conjugações de pessoas. Ou seja, quando eu conjugo o verbo na primeira, segunda e terceira, o verbo permanece inalterado. Por exemplo, eu digo que o verbo cantar é um verbo regular, porque quando eu flexiono nas três pessoas, o verbo fica com o seu aspecto inalterado. Eu digo, eu canto, tu cantas, ele canta. Só relembra para mim o que é um radical de uma palavra. É aquela parte que dá origem a novas palavras. Canto, posso fazer cantoria, cantarolar. O radical é até o T. Você note que quando eu faço as conjugações, eu canto, tu cantas, ele canta. Quando eu conjugo nas três pessoas, o radical permanece inalterado. Isso classifica o verbo como regular. Já um verbo irregular é aquele que tem a alteração irregular. É aquele em que o radical perde parte de suas palavras nas flexões. Por exemplo, um exemplo de um verbo regular é o verbo ouvir. Eu posso dizer, ele ouve, o radical é até o V, que é ouvir. Ele ouve, tu ouves. Note que o radical, que é até o V, que é aquela parte que dá origem a novas palavras, ela permanece inalterada. Agora, se eu disser o verbo ouvir na primeira pessoa, fica como? Perceba, eu ouvo. Teve aquele governador lá de Minas Gerais que foi fazer a entrevista ao vivo e disse, a repórter perguntou, você me ouve? Ele disse, ouvo sim. Ouvo sim. O Zema. Aí eu disse para o governador, né, seu ovo? Não, gente. Como é que fica? Eu ouço. Note que o radical desse verbo sofreu alteração. Quando o radical da palavra sofre alteração, nós dizemos que o verbo é irregular. Simples. Verbo regular é aquele que o radical se altera, não altera, e o regular se altera. Ele pede parte dessas regularidades. Dentro desses verbos irregulares, eu tenho vários tipos. Nesse caso, o verbo ouvir perdeu no seu radical apenas uma letra, só que podem perder outras letras de forma mais profunda. Por exemplo, nós dizemos do verbo irregular, que se chama anômalo, aquele verbo que não perde somente um termo nas suas conjugações, mas sim toda a estrutura escrita. Só existem dois verbos anômalos, é o verbo ser e o verbo ir. É tanto que se você disser esses verbos aqui, você conjugar comigo esses verbos, nas pessoas ficaria como o verbo ser. Eu sou, o radical é até o R, né? Eu sou, tu és, ele é. Note que
as 3 conjugações do verbo sofreram alterações profundas. Nós chamamos isso de verbo anômalo, tá certo? E o verbo ir, eu posso dizer, eu vou, tu vais, ele vai. O radical do verbo ir é ir. Note que não fica nada dele. Se você puser no passado, fica como? Eu fui. Note que eu digo que o verbo ir e ser são os 2 verbos anômalos por qual razão? Me diz. Por que eu chamo de verbo anômalo? Sofre a mudança total, né? Quantos anômalos existem? 2. Só são esses 2 caras aqui. Ser e ir. Existem também outro irregular que a gramática chama de defectivo. Defectivos são aqueles verbos que fazem cocô. Mentira, né, gente? São aqueles verbos... Não tem preto, não. São aqueles verbos que apresentam defeito. Quando a gente fala em defectivo, defeito. Em algumas conjugações, ele não apresenta, ele não existe. E eu preciso que vocês escrevam alguns verbos para mim aí no caderno. Eu sei que está escrito, mas é bom que a gente treine aqui para que você não se perca. Verbo defectivo. Oi? Defectivo, aqui é um C. Por exemplo, o verbo abolir. Na primeira pessoa fica como? Vai lá, eu abolo? Não. O verbo abolir não possui flexão na primeira pessoa. Por isso que eu digo, ó, eu vou escrever para você ver, abolo. Isso não existe porque o verbo abolir não possui a primeira pessoa. Professor, então como é que eu vou usar? Qual é a estratégia? Uso uma locução verbal para te auxiliar. Em vez de eu abolo, eu faço como? Eu vou abolir. O verbo explodir fica como? Eu explodo. O verbo explodir também não possui flexão na primeira pessoa. Como é que você usa? A locução verbal fica como? Eu vou explodir. O verbo colorir fica como? Eu coloro? Eu coloro os cabelos de vermelho. Não, é eu vou colorir. É também um verbo defectivo. Tá certo? Outros verbos defectivos que a banca IBFC adora são os verbos reaver e precaver. 2 verbos muito importantes para você lembrar aqui. Eu reaver e precaver, viu? Eu reavejo, eu reavenho. Eu precavejo, eu precavenho. Eu precavenho. Então você observa aqui 2 coisas importantes. Coloque isso na sua cabeça dos verbos precaver e reaver, porque eles não são comuns no nosso dia a dia, mas na lei existe o verbo reaver e precaver. Nunca, o que é que você tem que decorar sobre esses verbos? Que eles não possuem nem J, nem NH. Esses verbos não possuem nem J, nem NH, porque eles são chamados de verbos defectivos. Então, essa forma está errada, essa forma está errada. Você escreva para você saber que essas formas não existem. O verbo reaver e precaver não possui o que na sua formação? Nem J, nem NH. Aí tem a frase lá para você avaliar na IDECAN. Eu precavejo sobre... Não existe. É um verbo defectivo, é um erro de escrita verbal. Tudo bem? Lembra para mim, quais são os verbos? Reaver e precaver. Esses verbos não possuem flexão.
Eu vou reaver. Usa a locução. Eu vou reaver os documentos. Vou precaver para que não haja problemas futuros. Você foge para uma locução porque não existe a primeira pessoa de conjugação. Tudo bem? Isso aí vai depender do tempo também, né? É. Na primeira, no presente não, né? Outros verbos. Pode contar. Como? Eu aboli, sim, no pretérito perfeito, tá certinho. O problema é no presente. Outros verbos que nós podemos confundir com verbos defectivos, mas eles são verbos regulares. Por exemplo, o verbo gerir, de gerenciar. Como ficaria na primeira pessoa? Eu... Não é gerenciar, aí tá de boa. Agora, o verbo gerir. Não, você fugiu para a locução. Na primeira pessoa existe, viu? Eu giro. Fale. Fale. Eu giro essa empresa com mãos de ferro. Vitor, tá certo? Tá? Ele não é um verbo defectivo, mas parece que é um verbo defectivo, não é verdade? E o verbo? É o verbo gerir. Eu giro essa empresa com mãos de ferro. Eu giro. E o verbo, sim, pode falar. O verbo abolir não existe na primeira pessoa. Eu chamo ele de defectivo porque ele apresenta defeito na primeira pessoa. Eu abolo não existe. Aí nós fugimos para a locução verbal para poder conjugar. Teoricamente, a prova de concurso vai perguntar qual é a frase que possui um verbo defectivo. Polir, de passar polimento. Como é que ficaria na primeira pessoa? Eu polir. Eu pulo. Eu pulo o seu carro com cera quente. Aí vai pensar que ele vai subir em cima do carro e vai ficar pulando em cima, né? É a mesma formação do verbo pular, mas o contexto é que vai fazer a diferença. Eu giro, eu pulo, eu ouço. Outro verbo que costuma dar problema é o verbo valer. Fica como? Eu valo, valho. Eu valho muito. São alguns problemas que a gente tem que enfrentar na hora de escrever. Tá certo? Queria que vocês respondessem essas questões aí do TD de vocês. Dá uma olhadinha aí para mim, ó. Tem a questão de número 1, 2 da Quadrix, 3, 4, 5. No que se refere à classificação dos verbos irregulares, irregulares e auxiliares, julgue o item. A palavra dar, fazer e vir são verbos regulares? Olha, o verbo dar possui o radical até o R. Dar. Fica como? Eu dou. Mudou o radical? Mudou. Faz com o verbo fazer. Eu faço. Mudou o radical? Mudou. E o verbo ir? Eu vou. Eu venho, eu vou. Na verdade é o verbo vir, né? Perdão. Eu venho, virei, venho, sofreu alteração. Portanto, a questão de número 1 está o quê, gente? Está errada, porque está dizendo que eles são regulares. E eles não são irregulares porque a estrutura deles foi modificada. Beleza? Vocês não fizeram não as questões? Sim. Bora aí, 2. No que se refere à classificação, blá blá blá, julgue o item. Medir, pedir, trazer e ouvir são verbos irregulares? Medir, o radical é até o D. Medir. Fica como na primeira pessoa. Eu mido.
Eu meço. Nós temos aqui a alteração do radical, não preciso nem ver os outros, porque está certíssima a segunda questão. São verbos irregulares. Eu peço, eu trago, eu ouço. Todos esses verbos sofrem alteração nas conjugações. Na terceira questão, perguntou o seguinte. Vocês estão vendo aí que eu botei tudo que eu falei na lousa, viu? Regular, irregular. Qual das frases abaixo possui um verbo defectivo? Abolir. Eu abolo não existe. Portanto, é um verbo defectivo, letra A. Ouvir, se você quiser colocar na frente, ele é um verbo somente irregular. E é anômalo. Limpar. Eu limpo, tu limpas, ele limpa, é regular. Cantar, regular. Quarta questão da CETRED. O verbo colorir, segundo a norma padrão, é um verbo defectivo, assim como todos os outros relacionados à alternativa a seguir. Marque a alternativa incorreta. Incorreta em quê? Que não é um verbo defectivo. A gente, de cara, a gente pega a letra A e a letra B, não é? Reaver e precaver. Qual foi o bizu aqui? Não existe o que para esses verbos? Nem J, nem NH. São defectivos. Remir, eu não sei o que diabo é isso, mas eu tentei botar na primeira pessoa. Eu rimo. Aí se fosse o verbo rimar, né? Não, ele é defectivo. Caber. Existe a primeira pessoa do verbo caber? Fica como? Eu cabo, né? Eu cabo nessa sala, né, gente? Eu caibo nessa sala. Nós temos um verbo aí irregular. Ele não é um verbo defectivo. Ficamos com letra D. Quem fez acertou? D. O que é que está perguntando a questão? Uma que não seja defectivo. Eu floro não existe. Aí você usa a locução para fugir. Agora, na primeira pessoa não existe. Então, repetindo, precaver, reaver, remir e florir são todos verbos defectivos. Quinta questão. Perguntou o seguinte. Esses verbos haverá e beneficiará. Vamos pelo primeiro. Eu disse para vocês que só existem dois verbos que são chamados de anômalo. Quais são? Ser e ir. Esse é o verbo ser? Eu sou, tu és, ele é. Anômalo, primeiro. Haverá é o verbo haver. Haver. Fica como? Haverá. Ou seja, o verbo não é defectivo, ele só sofre uma irregularidade. Ele é um verbo somente irregular. Beneficiará. Eu beneficio, tu beneficias, ele beneficia. O radical permanece intacto. Portanto, eu tenho um verbo chamado de regular. Letra A, a quinta questão. Vocês entenderam bem esse tema? Deu para pegar mais ou menos? Tópico 2 de verbo, falando um pouquinho sobre locução verbal. Olha, atenção. Eu posso exprimir uma ação de um verbo formada apenas por um. Eu posso dizer o seguinte, ó. Vê só comigo aqui, gente. Subirei. Aqui você tem um verbo conjugado, flexionado. Eu vou colocar aqui, ó. Conjugado em um verbo só. Só existe aqui apenas um verbo expressando uma ação verbal. Eu subirei. Em vez de dizer eu subirei, é mais comum aqui no Brasil, para você expressar uma ação, você combinar dois verbos para expressar a mesma ação. Quando eu encadeio dois ou mais verbos na formação frasal,
eu tenho o que a gramática chama de locução verbal. Eu posso dizer, em vez de eu subirei, eu posso dizer como? Eu irei subir ou vou subir, posso subir, eu irei subir. É a mesma coisa? É. Só que você, em vez de usar apenas um verbo para expressar essa ação, você usou dois verbos. Quando eu uso dois verbos para expressar uma ação, eu vou chamar isso de quê, candidato? Locução verbal. A locução verbal é formada por dois ou mais verbos e o último, embora a IDECAN discorde disso, o último sempre vai ser chamado de verbo principal. Sempre o último do conjunto é o verbo principal. E o anterior ou anteriores, porque pode existir mais de um, são chamados de verbos o quê? Auxiliar. Eu vou te mostrar daqui a pouco uma questão, para você ver. Eu fui pesquisar a fundo, consultei vários gramáticos e comprovei o que eu estou falando, viu? Mas eu explico na questão, que é de tempo, e ela faz uma confusão aqui, ela não sabe não. Vai lá, o que é uma locução verbal? Dois ou mais verbos juntinho. O verbo auxiliar é sempre o quê? O último, tá certo? E o anterior é chamado de verbo auxiliar. Primeiro auxiliar e o último principal. Todo mundo entendeu isso? Ótimo. É isso. O verbo principal não pode ter uma preposição no meio, uma outra palavra no meio. Não é obrigatório estar junto, não. Quando separado fica mais difícil de você analisar. Eu poderia dizer o seguinte, olha, eu irei semana que vem, numa tarde quente de Juazeiro, rapidamente subir a ladeira. Eu posso quebrar isso aqui, geralmente vem entre vírgulas, sinalizando que foi quebrado, e aí você precisa ter muito tato com a sintaxe para você entender isso aqui. Mas pode vir separando, viu? O que é que eu estava falando? Das formações. O último verbo, que é o verbo principal, ele nunca virá conjugado. Ele sempre vai vir o que a gramática chama de formas nominais. É bom que você entenda isso aqui para me ajudar lá em análise sintática quando você estiver estudando. As formas nominais do verbo são três: o infinitivo, o particípio e o gerúndio. O infinitivo possui terminação AR, ER e IR. Cantar, falar, beber, comer, subir, fluir, consumir. Todos esses verbos estão numa forma nominal chamada de quê, gente? Infinitivo. Já o particípio tem a terminação quê? ADO e DO. Falado, olhado, partido, comido, subido. E o gerúndio possui a terminação que, gente? NDO. Falando, olhando, pegando, cagando, todas essas formações estão no gerúndio. Tudo bem? O gerúndio dá uma ideia de uma ação que está em movimento. Se eu digo o seguinte, eu estou comendo bife, a ação começou no passado e perdura até o momento, certo? Eu tinha caminhado, o particípio dá uma ideia de quê? De passado finalizado. Então é isso. É bom que você decore essas terminações para me ajudar na classificação. Perguntas? Que começou e continua. É uma ação que denota movimento. Gente, eu coloquei aqui alguns exemplos, mas você vê em casa, ó. Vamos ler aí o número 3, as locuções verbais. Eles devem ajudar no que puderem. Qual é a locução verbal aí?
Devem ajudar. Carmen já tinha voltado. Tinha voltado. Note que são dois verbos, um ao lado do outro, formando a locução. Quem é o verbo principal na 3? Ajudar. Ele está em que forma nominal? Infinitivo. Estive vencido pelo cansaço. Quem é o verbo principal? Está em que forma nominal? Particípio. IDO, né? Vencido. Urubu ficou rodeando a... É rodeando, na verdade, né? Se fosse rodeado pela carniça, aí seria certo. Mas do jeito que está rodeado aí é particípio, né? Do jeito que está escrito. É isso. Vamos virando aí a página para ver o que é que tem. Depois que eu falei sobre isso, olha só o que é que eu já falei até agora. Nós falamos sobre verbos regulares e irregulares, que você já teve uma noção. O que é um verbo efetivo? Não consegue a primeira conjugação, a primeira pessoa. É um verbo que apresenta defeito. Um verbo regular não tem alteração no radical. O que é uma locução verbal? Dois ou mais verbos. Sem olhar para cá, olha para mim. O verbo no particípio termina em quê? Infinitivo. Me dá um exemplo de verbo de terceira conjugação. Gente, a primeira, segunda e R terceira conjugação. Está na ordem. Vai lá, de terceira conjugação, um exemplo. Construir, subir, consumir, partir, reprovar, passar. A segunda, né? Passar, né? Então é isso. Depois que a gente falou sobre essas características, a gente parte agora para a classificação do tempo. Que muito... Sim? Foi? Classificação dos tempos verbais. Existem 3 modos verbais. A gente vai ver 2 dele hoje, que é o modo indicativo e o subjuntivo. O modo indicativo dos verbos indica, na maioria das vezes, certeza. Vocês notem que no material de vocês aí tem apenas um que diz que é... Tem exceção aí, eu pus? Certeza, exceto o futuro do pretérito, que a gente vê daqui a pouco. São nesses tempos aqui do indicativo que as bancas costumam mais cobrar perguntas. Por exemplo, para o indicativo, eu tenho 3 tempos para o pretérito, ou chamado de passado. Tenho um tempo para o presente e tenho 2 para o futuro. Se você montar uma estratégia agora mesmo, você não esquece disso mais nunca e você passa em qualquer coisa. É imprescindível que você saiba em que tempo verbal está aquela forma escrita no texto. São 3 para o pretérito. O pretérito chamado de perfeito, o imperfeito e aquele mais que perfeito. Você, como nativo brasileiro, sabe identificar quando o verbo está no passado. Você pode não saber em qual dos 3, mas sabe quando um verbo está no passado. Sim? Caminhei ontem. Caminhei, está em que tempo verbal? Passado. Comi. Comia. Passado. Você pode não saber em qual deles, mas sabe que está no passado. Então eu faço esse apelo ao seu senso de brasileiro, de nativo da língua portuguesa. Tá certo? Vamos pegar aqui. O pretérito imperfeito é marcado pelas terminações. Você vai escrever aí, tem um espaço, ó. Vá e nha, porque já era. Essas são as terminações do pretérito imperfeito. Já está mais decorado. Fala para o tio, vai.
Vainha, porque já era. Vainha, vaiar. Vaiou? De novo. Vainha, porque já era. Sempre que um verbo estiver no passado com essas terminações, eu vou ter o pretérito imperfeito do indicativo. É só muito nome, mas dá certo. O mais que perfeito tem a terminação ra. Ra. Não é com acento não, é ra. E o perfeito, qual é? Não precisa. O que não for essas duas vai ser essa. Dá certo, viu? Vamos fazer uma conjugação aqui, ó. Eu vou pegar o eu, você faz isso no seu caderno, não na folha, e você vai conjugar nos 3 tempos. Em ordem aqui, alguns verbos. Vamos pegar o caderno esse? Faz essa setinha aqui, eu. Eu vou listar alguns verbos na frente, você vai conjugar com o tio. Pode começar? Vamos fazer com o verbo cantar. No pretérito imperfeito tem que terminar com vainha. Então fica como? Eu cantava, terminação vá. Beber. Bebia, terminação ia. Subir. Subia. Vão grifando aí as terminações. Ia. O verbo ter. Eu. É terminação em a. Tinha, teria é futuro. Tinha e o verbo ser. Sera não, era. Eu era. Passemos esses verbos agora para o mais que perfeito, que é a terminação ra. Eu cantara. Olha a terminação. Ra. Beber. Bebera. Subir. Subira. Ter. Tera não. Tivera. E ser. Nem cera, não vem não. É fora. Passando para o pretérito perfeito, ficaria como? Eu cantei. Pretérito perfeito. Eu bebi. Eu subi. Ter. Tive. Ser. Era imperfeito. Fui. Eu fui. Sou presente. Essa tabelinha aqui te ajuda a fazer outras. Vamos fazer de novo com outros verbos. Faz outra tabelinha. Não entendi. Tivera é só o ra. Fora. Terminação ra. Fora não. Fora é o verbo ir. Eu fora à sua casa ontem, tipo isso. Eu fora ao parque. Pretérito imperfeito, eu quero que você faça comigo. Vai lá. Comer, ficaria como? No pretérito perfeito, eu vou mudar da pessoa, vou botar o ele. Vai lá. Pretérito imperfeito, comer. Comia. Mijar. Novei. Mijava. Terminação vá. Cagar. Cagava. Peidar. Peidava. Como é que você reconhece que esse verbo está no pretérito imperfeito?
Vainha, porque já era. Vamos passar esse verbo aqui para o mais que perfeito. Vai, comer. Comerá não. Comera. Ele comera. Mijara, fala. Agora você dizendo isso. Eu mijara ontem às 3 da tarde. Pelo amor de Deus. Cagar. Cagara não. Cagará não. Cagara. Peidara. Só para você rir mesmo com esses verbos escatológicos. No pretérito perfeito, fica como eu comi. Ah, comi é presente, verdade. Ele comeu, ele mijou, cagar, cagou, peidar, peidou e pronto. Vamos brincar só com mais alguns verbos que são mais difíceis? Não, fugir, ficaria como no pretérito imperfeito? Fugia. No mais que perfeito? Fugira. E no passado, pretérito perfeito? Fugiu. Você entendeu esse lance? Se você pegar uns 20 verbos e sair classificando aqui, você aprende isso aqui e não erra mais nunca. Não. Vamos para o presente. Vamos pegar os verbos ali da que a gente fez primeiro. No presente, eu digo como? Eu, você pode conjugar lá mesmo na folhinha, viu? Fica como? O verbo cantar. Eu canto. Beber. Eu bebo. Subir. Subo. Ter. Tenho. Ser. Sou. E a gente continua conjugando. Eu estou indo rápido demais? Tudo bom, Breno? Futuro. Possui dois. O futuro do presente e o futuro do pretérito. Futuro do presente tem a terminação rei ou ra. E o do pretérito ria. Como? É o subjuntivo. A gente vai ver daqui a pouco. Que horas são, hein? Ainda temos tempo, muito tempo. Vamos conjugar esses verbos aqui na primeira pessoa. Eu, futuro do presente, fica como? Eu cantarei. Beber. Beberei. Subir. Subirei. E ser. Serei. No futuro do pretérito, que a terminação é ria, fica como? Eu cantaria, beber, beberia, subir, subiria e ser, seria. Eu quero que você coloque um asterisco aqui nesse último, porque esse tempo futuro do pretérito, ele é um pouco covarde em algumas interpretações e usos. Por exemplo, é vício de linguagem, muitas vezes, quando você está na casa de uma pessoa, está só subejando, sabe aquele baião de dois com queijo, carne assada e não lhe oferece, mas você está nas casas? Aí você olha e diz, eu queria tanto esse baião de dois. Como é que você diz? Eu queria. Você nunca disse isso na casa alheia? Eu já disse demais. Você quer? Eu queria tanto um pouquinho de baião de dois. Menino buchudo quando é criança. Eu queria. Esse verbo queria,
você está usando um verbo que está conjugado no passado. Nós confundimos que o final é ria, mas na verdade o final é somente o quê? Ia. Ou seja, ia é uma terminação do pretérito imperfeito, mas a nossa ideia, quando falamos, é uma ideia de futuro. Tipo, eu queria tanto esse prato baião. Você já quis? Não. É um fato futuro, que você sabe que não vai ter. Eu queria tanto esse prato de baião, queria. Só que você conjugou o verbo no passado. Está errado. Qual seria o verbo querer no futuro do pretérito? Isso aqui é o pretérito imperfeito, que a terminação é ia. Como ficaria o futuro? Quereria. Eu quereria esse prato de baião. Vai chegar lá em Neto, aqui embaixo. Você vai pedir um prato de cuscuz. Você vai dizer, ei Neto, vai, o verbo querer, vai. Ei Neto, eu quererei, ou eu quereria um prato de cuscuz. Você não diz isso nunca, eu quereria. Você diz como? Eu queria. Na verdade, eu quero, né, no presente. Mas suponhamos que você vai dizer no futuro, eu queria. Não, é quereria. Agora, faz comigo o verbo preferir. Eu vou te chamar, vou lá para o shopping com você, eu vou te oferecer o que você quiser comer lá. Aí você diz, você prefere o quê? Coxinha ou sushi? Aí conjugou bem direitinho, né? Eu preferiria, que ninguém merece sushi, né? Eu preferiria sushi ou coxinha. Preferiria. Se você disser preferia, denota uma ação de que você comia sushi ou coxinha e não come mais. É isso que você deve ajustar. Por exemplo, eu ia à sua casa. Não, nunca vi você lá em casa. Preste atenção no que eu disse. Eu ia à sua casa, mas desisti. Tem um erro de conjugação nesse verbo. Por quê? Que tempo eu estou usando aqui? Eu ia à sua casa. É o passado, é o pretérito imperfeito. Se você diz que ia à minha casa, é porque já foi um dia. Qual era a sua intenção comunicativa? Que um dia irá no futuro. Ai, Vitor, eu ia à tua casa amanhã, mas não vou mais. Qual é o erro dessa frase? Eu ia à sua casa amanhã, mas eu não vou mais. Qual é o erro dessa frase? Ia. Como deveria ser escrita? Eu iria à sua casa. Nós dizemos isso todo dia e não prestamos atenção, mas a banca presta atenção. E jamais ocorreria, e jamais ocorreria, trocá-lo por outro verbo. O que é que está perguntando? Os tempos verbais assumem vários valores semânticos. Na passagem anterior, a forma verbal ocorreria exprime uma ação que, gente? Ocorreria é passado? É futuro do pretérito. Ocorreria. Ocorria é passado. Ocorreria é futuro. É um fato incerto, rotineiro, concluído não é porque não é passado. Transcorrido também dá a ideia de passado. Transcorrido é passado. Uma coisa que acontece todo dia seria mais para o presente. O fato é o que, gente? Incerto. Então lembre-se que o futuro do pretérito sempre vai dar essa ideia de incerteza, de possibilidade. Quando você diz o seguinte, olha, eu assistiria o jogo do Flamengo, mas ele perde sempre, vou desistir. Note aqui que eu tenho... O futuro do pretérito implica uma desistência. Cara, eu iria tanto fazer esse concurso, mas já passei da idade. Vocês viram da Polícia Civil agora é 25 anos? Eu iria fazer... Brincadeira, gente. Eu estou brincando aqui. Ficamos com letra A. É mais presente. Por exemplo, eu curso letras na URCA, por exemplo. Curso está no presente e expressa uma ação que é rotineira, que acontece todos os dias. Bebo água sempre que posso. Bebo
é um fato rotineiro porque está no presente. 7 da IDECAN, lembra daquela questão que eu perguntei para vocês? Quando a gente lê a frase, Belém andara indagando. Andar indagando são 2 verbos? São 2 verbos formando uma locução o quê? Verbal. Andara indagando. Eu tenho uma locução verbal. Quem é o verbo principal? Verbo auxiliar, andara. A banca perguntou, o verbo principal está empregado no gerúndio. Não tem opção. Aí você diz, não, eu não vou responder essa questão porque eu vou esperar um recurso que Vitor vai fazer, suas vendas. Ela, quando perguntou isso, ela confundiu. E ela não anulou essa questão. Ela estava perguntando o tempo do auxiliar. Em locuções verbais, o tempo do verbo fica sempre no auxiliar. Ra é o quê? Mais que perfeito. Ficamos com letra E. Não anulou. A gente escreveu o recurso, ela não anulou. Explico. Andara, falara, olhara. Você entende que esse verbo está no pretérito mais que perfeito? Sim. Então, letra E. O problema foi que ela errou. Ela perguntou do verbo principal. Como o verbo principal está no NDO, ou seja, NDO não tem tempo, é gerúndio, é uma forma nominal. Aí você vai e classifica o auxiliar. É difícil lidar com o equívoco da banca e a banca sem aceitar recurso. Chegamos no modo subjuntivo. Vamos fazer aqui com o professor, gente, olha. O modo subjuntivo sempre expressa hipótese, possibilidade, condição. São essas as expressões transmitidas pelo subjuntivo. Hipótese, condição. Geralmente não. É obrigatório que o modo subjuntivo seja... Pode pôr, viu? Seja aliado a conjunções. Geralmente o presente está associado ao que? O pretérito imperfeito ao se e o futuro ao quando. Geralmente, porque às vezes pode trocar por embora, caso, mas só para essas duas aqui. Para o primeiro é só o que mesmo. Você não precisa decorar as finalizações porque você consegue fazer a conjugação de boa, sem problema nenhum. Vamos pegar o verbo cantar e a primeira pessoa, vai lá. Ele quer que eu cante. Que eu cante. Cante está no presente, só que do subjuntivo. Ficaria como no presente o indicativo, vai. Eu canto, que eu cante. A diferença bem mínima, né? Eu canto ópera, ele quer que eu cante ópera. Canto, cante. Presente do indicativo, presente do subjuntivo. Semântica? Sim, pela questão de hipótese e condição, né? Beber, que eu beba. Subir, suba. Ter, que eu tenha. Ser, que eu seja. Todos eles estão no presente do subjuntivo. Já no pretérito imperfeito subjuntivo é muito melhor, porque ele sempre vai ter a terminação SSE. Se eu cantasse, beber, bebesse, subir, subisse, ter, tivesse, ser, se não. Fosse. Oh. Na verdade com S, né? Cesse. Não é cesse não, viu? Deixa eu apagar aqui.
Quando? Vai lá. Quando eu cantar. Você tome cuidado aqui, candidato, porque esse verbo se parece com uma forma do infinitivo, não se parece? Cantar. Como é que eu vou saber se cantar está no infinitivo ou está no futuro do subjuntivo? Como é que eu vou saber? Conjunção. Se antes vier um se ou um quando, vai ser futuro do subjuntivo. Não tem como acontecer o futuro do subjuntivo sem antes ter uma conjunção se ou quando. Hã? Cobra? Pergunta qual das formas abaixo não está no infinitivo. Me diz, o verbo beber no futuro do subjuntivo fica como? Quando eu beber. Subir. Quando eu subir, tiver, se for. No caderno de vocês eu queria fazer um bizu, pode ser? Sobre o futuro do subjuntivo. A primeira coisa é a observação que você deve ter para não confundir infinitivo com subjuntivo. Como é que eu reconheço que está no futuro do subjuntivo? Conjunções quando e se. Faz comigo aqui. Escreve aí esse gráfico aqui. Se eu, aqui é um se, viu? É para ser. Se. Alguns verbos que não te dão problema. Quero que você bote o verbo ver ali no futuro do subjuntivo. Ficaria como? É tipo assim. Você viu João? Eu posso dizer não. Se eu o ver ou vir. É no sentido de ver. Você viu João? Não. Se você... Eu vou fazer assim. Se você o... Se você o vê, não. É se você o vir. Ver não pode ser o futuro do subjuntivo. Isso aqui é pergunta principal de questão. Nada de dizer, quando eu ver ele, dois erros ao mesmo tempo. É quando eu o vi. Professor, então sempre vai estar errada a palavra ver? Não. Sempre que tiver a palavra se ou quando antes, você vai escrever se você o vir ou quando você o vir. Ah, quando eu ver Vitor? Não. Quando eu vir. Quando eu vi. Mas professor, quando eu digo vi, penso que é o verbo daquele de movimento, não é? Não, porque o de movimento é como? Se você vier. Se você vier à minha casa, faremos baião. Se você vier. Evite as formações se você vir. Ah, e se eu vim aqui? Sua mãe. Pior ainda é se você vier. Também está errado. Fala para mim, gente. Se eu vir, fala. Se eu vir. De ver. Nada a dizer se eu ver ele. Não. Se você vier, fala. Nada de dizer vim e vier. Quando ele vier à minha casa, eu esgano. Eu sei onde você mora e vou atrás com uma faca. Manter fica como? Se você manter, mantiver. Se você mantiver o seu nível na prova, por
de colocar por, se você puser. Se você puser dinheiro, faz um Pix, né? Se você puser um dinheiro na minha conta, vai passar. Puser. Tudo bem? Bora fazer essas questões aí. Vejamos aí a de número 8. Ele quer, considerando o emprego dos modos verbais dentre os fragmentos destacados, pode-se afirmar que há equivalência, com exceção. Lembre, eu quero que você grife aí por gentileza, o que é que está perguntando na 8ª questão. A 8ª questão pergunta, considerando o emprego dos modos verbais, modos. Quais são os modos que eu tenho? Indicativo, subjuntivo e imperativo, que a gente vai ver na próxima aula, imperativo. Ou seja, qual é o único modo diferente nos demais? Letra A, relatou, não é pretérito perfeito? Do indicativo. Letra B, fosse, SSE, pretérito imperfeito do subjuntivo. Letra C, reconheceu, pretérito perfeito do indicativo, e na letra D costumava pretérito imperfeito do indicativo. O único modo diferente é a letra B, que é o modo subjuntivo. Nove. No ano passado, em Glasgow, foi aprovado um programa de trabalho para fortalecer essa ação, com orientações para que os países incorporem, integrem, compartilhem. Gente, note a conjunção antes, que, grife, para que incorporem. Eu tenho aí o presente do indicativo, do subjuntivo, perdão, para que incorporem. Não está perguntando isso, eu sei, mas qual é a ideia que transmite aí? Assertivo é certeza, não é. Conclusivo é passado, não. É um sentido hipotético. Letra C. Acertaram? Vocês puseram o que aí? Ana falou comigo. Ana falou. Falou está em que tempo? Na 10ª questão. Pretérito perfeito. PP. Sairá de noite. Futuro do presente. Sairá. Saiu cedinho. Saiu. Pretérito perfeito. Sai é presente. Saiu pretérito perfeito. Futuro do presente. Futuro do presente, viu? Heitor saiu, pretérito perfeito. Gorete varria. Ia. Pretérito imperfeito. Humberto quebrava. Pretérito imperfeito. É o vá. Gilberto tinha. Imperfeito. Pretérito imperfeito. A menina era medrosa. Pretérito imperfeito. Maria enxugará. Mais que perfeito. Bebera mais que perfeito. Regaria. Ria. Futuro do pretérito. Regaria. Regava é o pretérito imperfeito. É futuro aí, viu? Na letra J. Francisca bebe cerveja. Bebe. Presente. Suiane foge. Presente. Chico escreverá uma carta. Futuro do presente. Silvani iria a Juazeiro. Iria. Futuro do pretérito. Iria, faria, comeria. A J regaria. Futuro do pretérito também. 11. Qual a indicação dos modos verbais é incorreta afirmar?
Tome é imperativo? É ordem. Discursa. Ele discursa muito bem. É subjuntivo? Claro que não. Cadê a conjunção antes? É presente. Ele discursa bem. É letra B, que é incorreto, não é? Oxente. Que caiam sobre vós. É subjuntivo mesmo. A conjunção foi suprimida na letra C. Caiam de bruços, imperativo. A letra C é como se fosse que caiam sobre vós as bênçãos divinas. Suprimiu aí o quê? Fumarque. Confesso, já fui à festa no dia seguinte. Fui. Eu sei que é passado. Vamos comigo, pensa comigo. É passado? Fui. É. Termina no ra? Não. Termina no vainha porque já era? Então só pode ser o quê? Pretérito perfeito. Do verbo que? Ir. Letra C. Oi? A 11B de bola. 13. Nossos filhos e netos podem até ficar tentados a imitá-los, mas precisamos orientá-los para que tomem. Para que? Olha a conjunção. Que. Para que eles tomem. Quero que você tome. É um presente do subjuntivo. Podemos, presente do indicativo. Letra B de bola. 14. Quanto à flexão verbal, assinale a alternativa que apresenta a passagem do texto com o verbo no pretérito mais que perfeito. Qual é, gente? Letra E, né, gente? Deixara de ser assunto. 15. Qual das palavras abaixo, que está destacada, é um verbo? Ser suas ventas, não vem não. A flor seca é um adjetivo, é o estado que ela está. Os nordestinos, eita preconceito, sofrem com a seca, substantivo. O sol deixa seca, aí é um advérbio. Deixa dessa forma, seca a mata, advérbio. A roupa seca ao sol, aí é o verbo, letra D. Recolha a roupa seca, aí é adjetivo. Gente, nessa 16, o belo cantar, olha o artigo antes, ó. Nós temos aí um exemplo de verbo, não, aí é um substantivo. Passamos por uma derivação imprópria.